O capítulo que eu peguei fala sobre fontes de energia, onde as crianças estão em uma excursão com seus professores no parque de diversões. Eles saíram do carrossel e foram para o carrinho bate-bate, onde alguns professores e alguns alunos já estavam brincando lá. Alguns estavam na fila. Thaís e Renato, que estavam na fila, se perguntaram quais são as fontes de energia que funcionam no carrinho bate-bate. Eles chegaram à conclusão que era uma fonte de energia elétrica e que era um fenômeno físico. Nisso, Diana, Camila e Renan entraram na discussão com Thaís e Renato. Diana perguntou quais são os fenômenos físicos que funcionam com energia elétrica. A Camila falou que funciona com o Sol e o Renan falou que funciona com os rios. Renato então disse que os dois estavam certos, porém, o Sol é a mais importante porque serve mais para a nossa fonte de energia. Serve para o nosso corpo, para os nossos alimentos que ingerimos e conseguimos digeri-los no nosso sistema. E isso os torna as fontes de energia para nós. Também o Sol pode ser a fonte de energia das luzes das casas e de todas as coisas que tem no mundo. Como tudo. Pronto, acabou. Então Renan disse uma palavra diferente, atrito. Mas o que era atrito? Renato não tinha ideia do que era atrito. Renan, por sua vez, tentou explicar para Renato o que era atrito. Então o professor, ouvindo a conversa dos dois, tentou ajudar. Sabe o que é legal na pista de bate-bate? Todos ficaram muito curiosos. Ele completou falando o fato dos carros serem empurrados para trás após a colisão. E isso acontece por causa de uma lei da física chamada lei da ação e reação. Lucas, todo curioso, perguntou: lei da ação e reação? Quem criou isso? É uma lei da física. Ela explica que toda ação provocada tem uma reação contrária e da mesma intensidade. Então eles vão para outro lugar para terem um exemplo. O professor pediu para empurrarem a parede e pediu para um dos alunos empurrar usando um patins. E logo, ao empurrar, ele percebeu que foi empurrada de volta para trás. A criança percebeu que foi empurrada de volta para trás. Por causa do que a força que você a empurrou, ela também te empurra. Lucas até fez uma piadinha. Então a parede empurra? A turma toda riu, até o professor. Então o professor explica que quando estamos sem patins, não somos empurrados, pois entre os pés e o chão existe atrito. E com os patins, o atrito diminui. Lucas, envergonhado, recebe um abraço do professor enquanto eles vão para outro brinquedo. E o professor fala que são assim que nascem os cientistas, fazendo grandes perguntas. No capítulo 9 do livro, depois das crianças terem brincado muito, elas acabaram se cansando. E aí o diretor sugeriu para que todo mundo fosse a uma lanchonete para eles acalmarem os nervos. E aí, no meio dos pedidos e tudo mais ali, o professor acabou notando que seria uma ótima ideia mostrar para as crianças alguns fenômenos físicos que aconteciam ali por causa da pressão atmosférica. E aí, vendo que as crianças ali tomavam alguns sucos, alguns refrigerantes dos canudinhos, o professor teve a ideia. Nossa, eu vou explicar um exemplo de fenômeno físico que acontece quando sugamos o canudinho. Vocês sabiam que é um fenômeno físico? Quando você suga o conteúdo do canudinho, acontece por causa da pressão atmosférica, que quando o suco tá dentro do copo, ele tem a pressão do ar, o peso, e aí quando você suga, o ar é puxado junto, e aí o suco vem junto. Incrível. E aí ele deu mais alguns exemplos, e ele colocou um copo embaixo de um papel, e quando ele tirou... Aí quando ele retirou o papel, não caiu o conteúdo que estava dentro do copo. Por quê? Por causa da pressão atmosférica. E o capítulo 9 se passa nisso. O professor tentando explicar para as crianças alguns exemplos de pressão atmosférica com coisas simples do dia a dia. E quando os alunos viram o professor tomando um gole de suco pelo canudinho, eles perceberam que isso se tratava de um fenômeno físico. O fato do suco subir pelo canudinho tem a ver com a pressão atmosférica. Então, enquanto todos eles tomavam suco e refrigerante pelo canudinho, a Ellen perguntou para o professor
por que isso acontecia? E o professor foi explicar um pouquinho melhor. O professor explicou que o ar ele tem um peso. Então, quando nós chupamos o canudinho, nós estamos tirando o ar de dentro dele e essa pressão ela faz com que o suco suba pelo canudinho. E enquanto eles estavam ali bebendo o suco deles e o refrigerante, veio um vento muito forte que bagunçou o cabelo de todas as meninas da sala. E elas ficaram bem irritadas com isso. Então o professor aproveitou esse momento para explicar para a turma que o vento também é um fenômeno físico e ele também tem a ver com a pressão atmosférica. No momento eles não entenderam muito, mas o professor explicou que o ar ele se move de acordo com as diferenças da pressão. E esse movimento do ar a gente chama de vento. Então, para os alunos compreenderem melhor, o professor decidiu fazer um experimento bem legal. Ele pegou um copo cheio de água e um daqueles protetores que usam na lanchonete e vamos ver agora a experiência que ele fez.